Olá, graça e paz, povo de Deus. Bom estar aqui e falar um pouquinho com vocês. Está todo mundo com saudade, todo mundo com o coração apertado, mas é um tempo que vai passar logo. Daqui a pouco a gente está junto de novo, congregando, se apertando, se abraçando. Mas por enquanto a gente vai conversando por aqui, né? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de algo que Deus sonhou para nós. E nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo, confinadinhos, todo mundo mais, nesse período de distanciamento, também um ambiente muito propício para isso, para a gente exercer o que eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho, que é a honra. A palavra de Deus lá em Romanos 13:17 fala assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E no mesmo livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Então a gente vai entender que a honra é algo que nasceu no coração de Deus e que é algo muito lindo da parte de Deus para nós. E que a gente deve viver isso. Nós não podemos abrir mão de honrar e ser honrados. Amém? E aí, o que acontece, e a gente vê muito, é a nossa dificuldade de honrar nossos maridos, de honrar nossos filhos, de honrar nossos pais, de honrar a nossa liderança, de honrar principalmente as pessoas que estão mais perto da gente. Eles falam assim: Thaís, mas honra é algo tão bonito, e por que a gente tem essa dificuldade? Né? A nossa dificuldade de honrar as pessoas é justamente porque às vezes a gente acha que a gente não honra em razão do que elas são ou não são, ou fazem ou não fazem, quando na verdade, quando nós não honramos as pessoas, não é por elas, é por nós. É a forma como a gente tem se enxergado, é a forma como a gente tem se tratado, né? Então a honra, quando eu não estou honrando as pessoas à minha volta, eu preciso olhar para mim, né? E aí eu quero falar com vocês alguns aspectos que a gente precisa tratar, seja tirar da nossa vida, seja colocar na nossa vida, seja fazer, não fazer, amém? O primeiro deles que eu quero falar é a vulnerabilidade. Nós precisamos estar vulneráveis. Mas, Thaís, vulnerável não é algo ruim? Thaís, vulnerável não é uma fraqueza? Eu não quero ser vulnerável. Vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com eu aceitar que eu sou uma pessoa imperfeita. E apesar da minha imperfeição, as pessoas querem se relacionar comigo, querem ter conexões comigo. Não tem ninguém perfeito. Então, quando eu me demonstro, eu entro nos relacionamentos de uma forma vulnerável, significa eu entrar num relacionamento com verdade, sem máscara, sem esconder. Olha, apesar disso, apesar dessa minha dificuldade, eu estou aqui com você, eu quero me relacionar com você, né? Então, o primeiro aspecto é a gente abrir e quebrar isso, de que hoje um mundo que nos cobra tanta perfeição, ser mãe perfeita, filha perfeita, esposa perfeita, funcionária perfeita, né? A gente quebrar isso. Olha, eu tenho as minhas limitações, mas eu tô aqui e eu quero melhorar, eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você. Esse é o primeiro ponto. Vulnerabilidade é se reconhecer imperfeito. O segundo ponto que nos impede às vezes de viver em um ambiente de honra é a vergonha. E uma vergonha que não tem nada a ver com timidez. É uma vergonha por eu não
acreditar em mim, por eu não me achar boa o suficiente, por eu não me achar capaz o suficiente. Então, quando eu reconheço ou não reconheço essas coisas positivas que eu poderia ter, que às vezes eu enxergo no outro e não enxergo em mim, a minha postura é de vergonha. E quando a gente está nessa postura de vergonha, a nossa tendência é de reagir às pessoas ou reagir às circunstâncias, né? Eu estou num ambiente que eu acho que eu não sou inteligente o suficiente, às vezes eu vou buscar estratégias, eu vou rir alto, falar alto, vou usar uma roupa muito justa, vou criar mecanismos para chamar a atenção de uma outra forma, de um outro aspecto. Isso distorce a minha verdadeira identidade, né? A vergonha, ela vai fazer com que você crie mecanismos para esconder aquilo que você acha que você não é tão boa assim, né? E aí, só uma conversinha ao pé do ouvido entre eu e Deus, para eu saber se aquele meu comportamento é de fato um comportamento de alguém que está com vergonha e aí está criando mecanismos, ou se eu sou assim. Eu vou falar por mim. Eu naturalmente falo alto. Isso é da minha personalidade. Então, hoje eu sei que eu não falo alto para eu chamar atenção. Às vezes, quando eu percebo que estou falando alto, eu diminuo porque eu não quero chamar atenção. Mas é uma característica da minha personalidade, né? Então, quando você percebe isso, você identifica, opa, eu não sou tão boa aqui, então eu vou tentar ser. Eu quero melhorar nessa área, né? Então, busque em Deus para você não ficar criando esses mecanismos que não são positivos, na verdade, né? Então, eu falei da vulnerabilidade, eu falei da vergonha. Um outro aspecto que inviabiliza, que dificulta para que a gente tenha um ambiente de honra é a vitimização. Por que, Thaís, que é a vitimização? Porque a vitimização, o vitimista, ele nunca... o erro está sempre em outra pessoa. A pessoa vitimista, ela não tem autorresponsabilidade. Ela não olha e fala, olha, isso aqui não está bom por mim, pelo meu comportamento, porque eu devia ter feito e não fiz. Ele sempre vai culpar alguém. A vida dele não está do jeito que ele quer, não é por responsabilidade dele. É porque Deus não fez, Deus não deu, ou porque os pais não contribuíram, porque a esposa é ruim, porque o marido é ruim, porque os filhos são desobedientes. Então, o vitimista, enquanto ele não vira a chave e entende que a vida dele está onde está, pelas escolhas que ele vem fazendo, a vida dele não melhora. Então, o vitimista, ele também não sabe honrar ninguém. Porque a culpa, para você honrar alguém, você tem que dar mérito, lembra? Você tem que dar mérito. Como que eu vou dar mérito se eu acho que tudo de ruim que está à minha volta é responsabilidade dessas pessoas? Então, se você quer viver num ambiente de honra, se policie muito e assuma as responsabilidades de tudo na sua vida, né? Quando você adota uma postura de autorresponsável, o ambiente todo à sua volta ele vai mudar. Porque você reconhece que se algo não está bom é porque você pode melhorar em alguma coisa. Quando você busca melhorar, você melhora e o ambiente todo à sua volta melhora. Um último ponto que eu quero tratar com vocês aqui é a escassez. Aí você vai perguntar, Thais, tá doida? O que escassez tem a ver com honra? Né? O que escassez tem a ver com honra? A pessoa que tem essa característica de escassez é aquela pessoa... Vocês já perceberam que tem gente que para ela ganhar, alguém tem que perder?
A pessoa com a mentalidade de escassez, ela é assim, ela nunca vai honrar ninguém. Por quê? Porque para ela honrar alguém, significa que ela teria que perder alguma coisa. Olha que louco que é isso. Se a minha mentalidade é uma mentalidade de honrar, eu vou dar, eu vou honrar, eu vou dar mérito, eu vou presentear, eu vou honrar, tem inúmeras formas de honrar. Mas a pessoa com a mentalidade de escassez, se ela vai me dar alguma coisa, significa que ela está perdendo algo. Então, quando a gente identifica isso, se você olha para você, para dentro do seu coração, fala, nossa, toda vez que eu penso em dar algo para alguém, seja material ou imaterial, seja amor, seja carinho, né? Se eu penso assim, eu não vou dar, porque se eu der, lá na frente eu posso ser decepcionado, lá na frente eu posso ser desonrado, lá na frente eu posso ser traído, então eu não vou honrar. Então, se você pensa assim, se você não consegue fazer as coisas pelas pessoas porque você acha que lá na frente você pode perder, ou nesse momento você pode perder, você tem uma mentalidade de escassez. E essa mentalidade de escassez, ela vai te impedir de viver um ambiente de honra. Amém? Aí você fala comigo assim, Thais, misericórdia, fez muito sentido para mim isso tudo aí que você falou. Me identifiquei, uns com escassez, o outro se identificou com a vergonha, o outro se identificou com a vulnerabilidade, né? O que eu faço, Thais? Eu quero usufruir desse ambiente de honra. Eu quero viver esse ambiente de honra. Como que eu faço? Como que eu vou corrigir isso então? O ambiente, o lugar onde você vai conseguir resgatar tudo isso, identificar tudo isso, resolver tudo isso, é quando você se aproxima do seu Criador. Todas essas características, elas acontecem em um ambiente à medida que a gente vai se distanciando de Deus. É como se nós fôssemos órfãos. Todas essas características são características de uma identidade distorcida. Deus nos criou para o bem, Deus nos criou para a paz, para o amor, para o ambiente de honra. Se a gente não está vivendo isso, é porque a nossa identidade está distorcida. E uma identidade distorcida só é restaurada quando nós nos voltamos para o nosso Pai, para o nosso Criador. É como se você fosse como uma criança órfã. Uma criança órfã, ela não tem identidade, ela não se identifica com ninguém, ela não consegue se ver em ninguém, ela não consegue enxergar seu valor. Mas quando aquela criança, ela conhece o pai dela, quando aquela criança é adotada e vai para um ambiente que tem características, que tem princípios, aquela criança começa a criar uma identidade, a identidade daquela criança vai sendo restaurada. É aqui a grande chave para a nossa vida, para a gente ver um ambiente de honra. A nossa identidade restaurada, a nossa identidade restaurada, ela só acontece quando nós nos voltamos para o Pai, que é Deus. Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou para que nós vivêssemos uma vida abundante e próspera. Se eu não estou vivendo isso, eu preciso resgatar, e eu só vou resgatar isso em Deus. Com verdade, com vulnerabilidade. Olha que interessante que é que pra gente a honra, ela é a honra ela é fruto de uma identidade restaurada. E uma identidade restaurada, ela só vai acontecer quando nós vivemos um relacionamento de vulnerabilidade e verdade com Deus. É nós nos rasgarmos para Ele. Então, o que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho hoje, para não estender, é isso. Viva um ambiente de honra. Busque conexões verdadeiras com
com Deus, com as pessoas à sua volta. Viva a vulnerabilidade. Queira ser imperfeito, queira se mostrar imperfeito, né? Busque em Deus o que você nasceu para ser. Restaura a sua identidade em Deus e você vai viver em um ambiente de honra. E é isso que Ele quer, que nós vivamos em um ambiente de honra. Amém? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e muito obrigado por esse tempinho.